Pessoal, se vocês estiverem vendo alguém vendendo receita de bolo diante desse projeto de lei 1087, tenham certeza que o bolo está estragado. É a realidade de muitos empresários, de muitos investidores no Brasil, receber recursos mensais a título de dividendos. Essas pessoas elas já vão sofrer um impacto em janeiro de 2026. Oiê, muito bem-vindos a mais um Avelcast. Eu sou Isadora Fontanari, sócia e especialista de investimentos do Grupo Avel e host desse podcast. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Spiller, sócio da MBZ Advogados. Spiller, prazer em estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu retornar ao Avelcast. Esse estúdio, cada vez que eu volto, ele está mais bonito. O pessoal está fazendo um trabalho maravilhoso. Vamos discutir um tema importante, o tema do momento, e acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar hoje. Boa, bora começar esse bate-papo, que é sobre a PL 1087. Ela traz alterações relevantes na legislação do IRPF. Um dos pontos iniciais é a questão que agora, as pessoas físicas que têm rendimentos tributáveis até R$60 mil anuais, né, passam a ter a isenção. Para aqueles que têm rendimento mensal até 7.350, tem um desconto. E a gente sabe que isso é uma renúncia fiscal para o governo na ordem de 25, quase 26 bi. O governo precisa arrecadar. E a gente sabe que necessariamente tem uma contrapartida já dentro da PL 1087, que traz justamente esse ponto da tributação de altas rendas. E aí a minha primeira pergunta, Spiller, como é que vai funcionar isso para 2026? O que muda na prática? Vamos lá. O governo, como a Isa bem contextualizou, tinha uma promessa eleitoral de isentar imposto de renda de quem ganhava até R$5 mil por mês, R$60 mil por ano, reduzir imposto de renda de quem ganha até R$7.350 por mês. Essa promessa foi cumprida por meio desse projeto de lei que já veio com a maneira de pagar a conta que se abre por conta dessa isenção. E como o governo vai pagar a conta que se abre? Instituindo um imposto de renda mínimo a ser pago pelas pessoas que têm rendimentos anuais superiores a R$600 mil. Isso não necessariamente significa só lucros e dividendos, mas no final do dia as pessoas que mais vão ser impactadas por esse projeto de lei são as pessoas que recebem lucros e dividendos, que até hoje eram isentos. Então, a partir do ano que vem, as pessoas que rompem essa barreira de R$600 mil passam a pagar algo que elas não pagavam, que é esse imposto de renda mínimo. Explicar esse mecanismo, ele dá um pouquinho de trabalho, porque é um mecanismo complexo que o governo instituiu, vai fazer com que as declarações de imposto de renda fiquem mais complexas e vai fazer com que quase que não seja mais uma opção o investidor estar bem acompanhado no mercado. Ele vai precisar estar bem acompanhado. É uma necessidade mais do que nunca, porque tanto para conseguir cumprir todas as obrigações que vêm junto com esse projeto de lei, quanto para saber de que maneira ele vai poder amortecer um pouquinho dos impactos que vêm por aí. Como é que vai funcionar, Isa, para dar um contexto um pouco maior? No momento de declaração de imposto de renda, a pessoa física vai precisar demonstrar tudo que ela ganhou no ano. Se ela ganhou rendimentos isentos, se ela ganhou rendimentos no exterior, se ela recebeu lucros e dividendos de alguma empresa, se ela recebeu rendimentos do Tesouro Direto, tudo que ela ganhou vai ser informado na declaração de imposto de renda. Vamos pensar que dentro da declaração de imposto de renda vai ter uma cesta. E essa cesta vai ser aquela com base na qual o imposto de renda mínimo vai ser calculado. Ela vai tirar de dentro dessa cesta algumas exclusões que constaram nessa lei, que são os rendimentos isentos, que são os rendimentos de indenizações, que são a venda de imóvel com ganho de capital, ou seja, não é tudo que entra dentro dessa cesta. Ela vai tirar algumas coisas, que são as exclusões previstas em lei, mas vai demonstrar tudo que ela ganhou. Olha, eu ganhei R$1 milhão com dividendos, eu ganhei R$200 mil com Tesouro Direto, eu ganhei R$100 mil com aplicações no exterior. Essa é uma pessoa com rendimento anual de R$1.300.000. E essa pessoa, de acordo com essa nova lei, precisa, no mínimo, pagar 10% de imposto de renda no ano. Então, ela precisa ter recolhido aos cofres públicos R$130 mil no ano. Se ela não tiver recolhido, a declaração de imposto de renda vai ser o momento de fazer isso. Se ela já tiver recolhido, tudo bem, ela está liberada, ninguém deve nada para ninguém. Esse é um mecanismo anual. Essa é a maneira anual de se apurar esse imposto de renda. Mas, naturalmente, o governo tem um pouco de receio que as pessoas não paguem esse imposto de renda no final do ano, que tenha sonegação, que tenha inadimplência. E, por isso, o governo instituiu um mecanismo de retenção. A gente tem que pensar nele como se fosse uma caução de que esse imposto de renda mínimo vai ser pago. Que mecanismo é esse? A tributação mensal de distribuição de dividendos.
Quando uma pessoa recebe mais de 50 mil reais por mês de uma única empresa, a título de dividendos, ela vai tomar uma retenção na fonte de 10%. Ainda que essa pessoa tenha recebido só 5 mil reais por mês em todos os outros meses do ano. Então, se em um único mês alguém, por alguma razão extraordinária, ultrapassa os 50 mil reais, já vai ter a retenção de 10%. Se por acaso essa pessoa não ganhou 600 mil reais no ano, lá no final, na declaração de imposto de renda, ela vai informar o governo, olha, eu não preenchi a barreira dos 600 mil, eu ganhei 500 mil reais no ano. Então vocês me retiveram naquele mês que eu passei dos 50 mil, algo que não deveriam ter retido. E aí essa pessoa apresenta um pedido de restituição e recupera aquilo que foi retido a maior. Mas uma vez rompida a barreira mensal de 50 mil, vai ter essa caução na mão do governo. O momento de a gente apurar quanto que alguém deve, qual é a alíquota dentro da escadinha de alíquotas que vai ter, vai ser o momento da declaração de imposto de renda anual. Ou seja, vamos entender essa retenção mensal como uma antecipação. O cálculo propriamente dito, a apuração do imposto vai acontecer lá no momento da declaração de imposto de renda, que vem só em abril do ano seguinte. O mecanismo de antecipação é só para garantir que todo mundo vai pagar essa conta. Dentro disso surgem inúmeras complexidades, algumas delas nós vamos abordar hoje. Enfim, inúmeros casos peculiares, e a alíquota ela vai crescendo, ultrapassada a barreira de 600 mil, a pessoa passa a pagar um imposto de renda mínimo. Essa alíquota ela vai crescendo de maneira linear até chegar em 10%. Pagam 10% as pessoas que ganham mais de 1 milhão e 200 mil no ano. De 1 milhão e 200 mil para cima é sempre 10. Entre 600 mil e 1 milhão e 200, essa alíquota vai crescendo. Abaixo de 600 mil, não paga esse imposto de renda mínima. Essa é mais ou menos a lógica, contando uma história longa aqui, Isa, porque o mecanismo ele não é muito fácil de entender. De novo, ele agrega complexidade, a gente vai precisar estar perto de pessoas que entenderam o mecanismo para entender quais vão ser as reações mais comuns, as reações mais arriscadas, as reações mais precipitadas, que seguramente haverão. Então, é mais ou menos essa a lógica. Um imposto de renda mínimo a ser pago por pessoas físicas que recebem mais de 600 mil no ano, dentre os rendimentos que entram naquela cesta. Se uma pessoa recebe 5 milhões de reais em dividendos de fundo imobiliário, ela não paga imposto de renda mínimo nenhum. Então, só contam os rendimentos que ficam dentro da cesta de rendimentos sujeitos a esse cômputo. Mais ou menos por aí. Perfeito. Essa questão da tributação dos dividendos acima de 50 mil mensais é talvez uma das maiores novidades que esse projeto de lei traz. E eu queria que tu trouxesse um pouco, pessoal, como que isso impacta na dinâmica do investidor, das empresas também, e que tipo de medidas ou estratégias eles podem estar adotando nesse finalzinho de ano, pensando em se adequar da melhor forma possível. A pergunta é muito boa, porque, e eu não quero ser dramático aqui, mas o tempo é curto. Curtíssimo. Nós temos um mês, um pouco menos de 2 meses para adequar práticas contábeis adotadas pelas empresas e por aí vai, para se adaptar a um mecanismo que só para entender a gente tem que gastar algum tempinho. Como que isso vai impactar dia a dia de investidores e etc. É a realidade de muitos empresários, de muitos investidores no Brasil, receber recursos mensais a título de dividendos. Essas pessoas elas já vão sofrer um impacto em janeiro de 2026. A empresa deles, que distribuía 60, 80, 100, 200 mil reais de dividendos por mês, ela já vai precisar reter na fonte 10% disso. Ou seja, ele já vai ter um impacto de caixa em janeiro de 2026. Não vai demorar muito tempo para isso acontecer. E a obrigação de fazer a retenção e pagar o dinheiro para o governo é uma obrigação da empresa. Ou seja, não é que eu vou receber e vou pagar ao governo depois. É a empresa que vai reter na fonte. Se a empresa não retém na fonte, a empresa fica exposta, porque descumpriu a legislação e é responsável por aquele pagamento. Então, assim, nós temos aí um tempo curto para fazer adequações importantes em termos de política de distribuição de dividendos, em termos de impacto em fluxo de caixa, porque na prática as pessoas vão receber 10% a menos do que recebiam ao longo desse ano, e para entender também o que ela pode fazer dentro dos limites para tentar reagir, para tentar diminuir um pouquinho o impacto dessa nova tributação, que precisa cobrir um buraco muito grande, como a Isa bem adiantou, e, portanto, ela tende a ser bastante agressiva. Perfeito. O texto ele prevê um redutor quando a soma da tributação da pessoa jurídica e pessoal ultrapassa ali os 34%, né? Tu vê essa regra como suficiente para que evitar distorções ou uma dupla tributação? Uma resposta objetiva é não, tá? Porque essa regra ela vai contemplar pouquíssima gente. Por que ela vai contemplar pouquíssima gente? O que o governo está dizendo? As alíquotas de imposto de renda e CSLL, para a maior parte das pessoas jurídicas no Brasil, somam 34%. Isso significa que se a sua empresa já pagou 34% de imposto sobre o lucro dela,
você não precisa fazer complemento nenhum, você está liberado desse imposto de renda mínimo de 10%. Mas são pouquíssimas as empresas no Brasil que pagam 34% do lucro. Por quê? Empresas que estão no Simples Nacional e no lucro presumido, elas não pagam imposto de renda na pessoa jurídica com base no lucro de verdade que elas tiveram. Elas pagam com base em um cálculo presumido, em um lucro que é calculado de uma maneira simplificada prevista em lei. Então, se a gente for ver qual é o lucro de uma empresa do Simples, qual é o lucro de uma empresa do presumido e qual é o imposto que essa empresa pagou, não vai dar 34%. Porque essas pessoas jurídicas recolhem imposto de renda sobre uma base diferente do lucro contábil. Então, a gente já pode excluir todas as empresas do Simples e do lucro presumido da lista de empresas que possivelmente vão se beneficiar desse redutor. Em relação às empresas do lucro real, também por uma questão técnica e mais complexa, vai ser de pouca aplicabilidade esse redutor. Pela seguinte razão. Quando uma empresa opta pelo lucro real, ela recolhe 34% sobre o lucro real. O lucro real não é o lucro contábil. Ou seja, uma empresa ela vai fazer na sua demonstração de resultados do exercício a apropriação de receitas, de despesas e vai chegar a um lucro contábil que aparece na contabilidade. Esse lucro contábil ele sai da contabilidade, ele é carregado para fora, para os livros fiscais, para apuração tributária, e na apuração tributária, esse lucro contábil ele sofre alguns ajustes. De ágio por rentabilidade futura, de dedução de correção da Selic em débito tributário, enfim, alguns ajustes que a legislação tributária acaba determinando. Então, a empresa que lucrou 10 milhões de reais na contabilidade, ela vai levar esses 10 milhões para fora da contabilidade, vai fazer uns ajustes e talvez vai pagar 34% sobre 8 milhões, sobre 7 milhões e meio. E se a empresa não pagou 34% sobre 10 milhões, ela não tem direito ao redutor. O redutor é para as empresas que pagam imposto de renda e CSLL sobre o lucro contábil. E isso é a realidade de pouquíssimas empresas no Brasil. Por isso que existe essa certa garantia de que a carga tributária não vai superar 34% do lucro contábil. Existe, mas nós temos que entender essa garantia como uma garantia de aplicabilidade muito restrita para as empresas que estão no lucro real e não fazem ajustes no lucro real fora da contabilidade. São pouquíssimas as empresas mesmo, por isso não dá, infelizmente, para depositar muita expectativa nesse mecanismo. Perfeito. E com relação à tributação de lucros e dividendos ao exterior, Spiller? Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos desse projeto. Tá? E por que ele é um ponto polêmico? Porque esse imposto de renda é um imposto de renda mínimo, supostamente para as pessoas de alta renda. Ou seja, os residentes fiscais no Brasil só estão sujeitos a esse imposto se eles ultrapassam aquela barreira dos 600 mil, computados apenas os rendimentos que entram na cesta. O investidor estrangeiro ele não declara imposto para o governo brasileiro. Então não tem aquele momento de entrega da declaração de imposto de renda em que a gente apropria todos os rendimentos anuais, o que essa pessoa ganhou, ele não entrega a declaração. Como o governo não enxerga a declaração dessa pessoa, o governo institui um mecanismo dizendo, olha, de você, investidor estrangeiro, eu vou reter 10% sobre qualquer distribuição, independentemente do valor. Se o investidor estrangeiro ganha R$1.000 da Petrobras na Bolsa de Valores, a Petrobras precisa reter 10% na fonte. Então, o investidor estrangeiro ele não tem essa faixa de 50 mil mensais ou 600 mil anuais livres da tributação. E não é tão fácil quanto parece o mecanismo de creditamento desse imposto retido lá no país de residência dele. Um investidor americano, por exemplo, ou um investidor britânico, ele vai ter algumas dificuldades para dizer que ele já foi retido em 10% na fonte, então ele vai usar esses 10% como moeda para bater do quanto ele deve lá no país dele. Enfim, acabou que o mecanismo vai ter um efeito inegável de desincentivo ao investimento de capital estrangeiro em empresas que distribuem dividendos no Brasil, porque o investidor estrangeiro vai tomar essa retenção independentemente da circunstância e em casos também que ele não vai conseguir apropriar um crédito dessa retenção que ele tomou lá no país de residência dele. O investidor não residente ele tem que olhar de olhos arregalados para isso que aconteceu no projeto de lei 1087, aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Perfeito. E pensando sobre esse prisma de planejamento fiscal, né, para aqueles investidores que já têm estruturas nesse sentido, quais são as dicas ou então os pontos de atenção que precisam ser ajustados agora com a nova legislação e para quem quer começar a se planejar nesse aspecto? Vamos lá. A lei é muito nova e o mercado reage a ela vai alterando, ela vai sofrendo interpretações, então tudo isso está sujeito a mudanças do tempo.
Quais são ideias que nós já temos ouvido, ideias que umas pessoas já têm cogitado e realidades com as quais nós vamos precisar nos acostumar? Primeiro, a volta de um problema antigo que o Brasil tinha antes de 1995, que é de distribuição disfarçada de lucros. O que isso significa? Passar a concentrar na empresa, na pessoa jurídica, despesas que são, na verdade, em benefício dos sócios. Hoje, a realidade é uma empresa distribui para o sócio gasta na pessoa física, com gasolina, com refeição, com congressos, com despesas pessoais. No momento em que a distribuição desse dividendo tem uma tributação, o sócio vai preferir que a empresa pague essa despesa. Então ele vai começar a ter um vale-refeição, o cartão corporativo vai voltar para as alturas, ele vai começar a pagar várias despesas por meio do CNPJ, porque na prática ele está tendo um desconto de 10%. Se ele distribuísse aquilo e pagasse no CPF, ele teria uma tributação. É melhor então que a empresa pague por ele e ele não tenha essa tributação no ambiente da pessoa física. A grande dúvida, Isa, vai saber qual é o ponto de equilíbrio. Até que ponto uma despesa pode ficar no CNPJ ou não. Talvez o boleto da escola do meu filho não caiba na minha empresa, mas talvez a despesa que eu tenho com deslocamento para chegar até a empresa seja defensável para absorção por parte do CNPJ. Eu diria que essa é uma primeira reação. Uma segunda, na qual a gente pode pensar, é uma reação relacionada à estrutura societária. Por quê? Porque esses limites de R$50 mil por mês, R$600 mil por ano, são limites individuais. No momento em que eu tenho sócios familiares dentro dessa empresa, eu ganho mais limites para computar. Se antes eu era sócio de uma empresa só com o meu CPF, talvez agora eu tenha um incentivo para ter o meu CPF, o CPF do meu filho, o CPF da minha filha, o CPF do meu cachorro, o CPF do meu avô, tudo dentro da empresa, cada um recebendo R$50 mil mensais. Porque eu uso essa faixa em relação a mais pessoas. É claro que esse é um remédio já um pouco mais apimentado, que nós temos que entender quais são as consequências dele. Primeiro, como a participação societária vai chegar no meu familiar? Eu vou fazer uma doação, eu vou vender para ele, por que preço eu vou vender para ele, que caminho eu vou adotar para botar ele de meu sócio. Segundo, como vai se dar a minha relação de governança corporativa com os meus familiares? Se por acaso o meu filho casa em comunhão de bens, a esposa do meu filho vai ser minha sócia? Se por acaso o meu filho se divorcia? Se por acaso o meu filho sofre um processo? Todas essas são questões que eu vou precisar me preocupar no momento em que eu absorvo um sócio novo. E nas empresas que têm mais de uma família, têm sócios compartilhando do mesmo risco, essa preocupação fica ainda mais acentuada. Porque talvez eu tenha concordado em ser sócio da Isa, e não do filho da Isa, e não da mãe da Isa, e não das pessoas que a Isa resolveu inserir dentro da nossa estrutura societária. Por isso, assim, inserir mais pessoas lá dentro pode ser um mecanismo, mas é algo que envolve um risco e naturalmente precisa acabar acompanhado de uma análise muito aproximada a respeito de regras de governança corporativa. Olha, essa pessoa vai votar na empresa? Essa pessoa vai, daqui a pouco, vender a participação dela para um terceiro? Tem algumas coisas que eu preciso endereçar. Uma terceira reação, Isa, são 4 só, eu prometo, o advogado fala muito. Uma terceira reação é relacionada à gestão da carteira, e aí entra a importância de estar acompanhado por um bom profissional, que eu enfatizo com muita alegria esse ponto, porque já era hora de o mercado selecionar quem tem capacidade de acompanhar profissionalmente uma carteira ou não. Quando uma pessoa chega naquele momento da declaração de imposto de renda em que mostra tudo o que ganhou ao longo do ano, essa mesma pessoa também vai precisar mostrar tudo que ela pagou de imposto. Ou seja, eu recebi dividendos, mas eu já fui retido na fonte. Eu recebi meu salário e já paguei 27,5%. Eu recebi rendimentos no mercado financeiro e já paguei 22,5%. Então, a pessoa ela vai mostrar tudo que ganhou e tudo que pagou. Está estabelecido na lei que ela tem que pagar um imposto mínimo. Se ela já pagou mais do que o imposto mínimo, ela está liberada. Se ela pagou menos do que o imposto mínimo, ela tem que fazer um pagamento. Por que eu estou falando isso? Aquela retenção dos dividendos, que vai ser sempre sobre 10%, aquela caução, antecipação mensal, ela é para garantir que uma pessoa pagou o imposto mínimo. Se por acaso uma pessoa já pagou mais do que o imposto mínimo, ela vai ganhar de volta aquela caução que ela tomou, aquela retenção que ela tomou. E aí a gente começa a falar de produtos financeiros. A Isa sabe disso muito melhor do que eu e pode me corrigir se eu falar uma bobagem. Mas nós temos hoje no mercado uma distinção em relação às taxas praticadas pelos produtos tributados e as taxas praticadas pelos produtos isentos. Os produtos isentos naturalmente têm uma taxa menor porque sabem que a rentabilidade líquida é a taxa. O produto tributado precisa entregar uma taxa melhor para conseguir competir com o título isento.
O título isento, ele não entra na cesta. Ele não vai entrar no cálculo do imposto mínimo. Então, se eu tenho 10 milhões de reais rendendo em um CRA, eu pago 0 de imposto mínimo. A reação imediata do mercado vai ser correr com velocidade para os isentos. Mas a gente tem que analisar caso a caso, por quê? Tem alguns casos, e não são todos, que a rentabilidade do título isento, rentabilidade líquida, é muito parecida com a rentabilidade do título tributado. A diferença é que o caminho que o título tributado adotou para chegar até ali foi outro. Olha, o título tributado precisou entregar 330 mil de rendimento com uma tributação de 15%, conta de padeiro, de advogado, está errada, para chegar em uma rentabilidade de 270 mil. O título isento ele não precisou adotar esse caminho. Ele já entregou direto uma rentabilidade de 270 mil. Só que o título tributado ele já pagou um imposto de talvez 22,5%, como é o caso de CDBs de curto prazo, título Tesouro Direto no curto prazo. Quando eu for mostrar minha declaração de imposto de renda, eu vou dizer, olha, eu ganhei 330, mas eu já paguei 22,5% de imposto. A retenção de tributação sobre os meus dividendos, não sobre esse CDB, mas sobre os meus dividendos, é uma retenção que assume que eu não pago mais imposto nenhum, porque é uma retenção de 10%. Se eu mostrar para o governo que eu já paguei imposto nos meus outros rendimentos e paguei inclusive mais do que 10%, aí eu gero uma moeda que vai poder ser utilizada para diminuir a conta do imposto de dividendos que eu teria que pagar. Ou seja, por meio da gestão da minha carteira, aproximando ativos com rentabilidade líquida parecida, eu correr para os tributados, dependendo do total dos meus rendimentos e de onde ele vem, pode ser uma boa ideia. Porque eu vou conseguir, com os tributados, gerar uma moeda que vai abater do quanto eu tenho a pagar de imposto sobre dividendos. É claro que depende do emissor, é claro que depende da rentabilidade líquida e depende da pessoa também no final do dia. Isso só faz sentido para uma pessoa que já está na alíquota de 10%. Uma pessoa que está ali na fronteira, ganha 605 mil reais por ano, corre para os isentos. Talvez você vai ficar abaixo dos 600 mil reais e vai fugir do imposto mínimo. Então, uma das soluções é a análise de carteira. É mostrar para a pessoa que te acompanha os rendimentos globais anuais, o quanto recebe de dividendos, o quanto recebe no mercado financeiro, o quanto recebe de aluguel lá fora e etc., para que a carteira possa ser desenhada, para que o fluxo de pagamentos, o fluxo de juros, o fluxo de resgates seja arquitetado de tal forma que a gente consiga mitigar, não vai eliminar, mas mitigar um pouquinho o impacto dessa nova lei. E a quarta e última reação, dentre várias outras que podem vir e já estão aí, é um certo efeito lock-in. O que isso significa? Manter o dinheiro na pessoa jurídica. Em vez de distribuir, eu vou manter o dinheiro na pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica paga mais imposto sobre a aplicação financeira? Paga. Mas ela paga imposto sobre o rendimento. Se eu tinha 10 milhões de reais de dividendo a distribuir em 2026 e eu optei por manter esse dinheiro no caixa, esses 10 milhões vão estar aplicados e eu vou estar pagando 34% sobre a rentabilidade desses 10 milhões. Se eu opto por distribuir esses 10 milhões, eu vou pagar 10% de imposto sobre o todo dos 10 milhões. A minha base de tributação fica bem maior. E aí a gente vai precisar fazer conta. Vale mais a pena manter aplicado na pessoa jurídica, mas pagando 34% sobre o rendimento? Ou vale mais a pena distribuir tudo para a pessoa física, pagando 10% sobre o todo, mas daqui a pouco aplicando isso na pessoa física depois em um ativo isento? Nada é tão imediato, nada é tão fácil, não tem nada que a gente possa fazer do dia para a noite. Olha, eu vou fazer um shift total na minha carteira, vou comprar isentos, eu vou manter dinheiro na pessoa jurídica. Tem coisas para se fazer, mas para isso a gente precisa fazer conta, precisa analisar tudo com calma para conseguir calibrar a reação e evitar fazer com que a solução vire um problema. Spiller, e o lucro apurado até aqui? O que pode ser feito? Talvez esse seja o ponto de mais pressa desse projeto de lei. Por quê? Porque consta no texto aprovado que para o lucro apurado até 31 de dezembro de 2025 ser distribuído sem estar sujeito ao imposto de renda mínimo, em primeiro lugar, a distribuição precisa ser aprovada em 2025. Então, se deixar para aprovar no ano que vem, já vai entrar na base de cálculo do imposto de renda mínimo. No mínimo, uma ata vai ter que ser feita nesse ano. Depois da ata, a gente começa a bifurcar caminhos de sociedades limitadas e sociedades anônimas. As sociedades limitadas, elas vão precisar pagar o dividendo até 2028. Então, elas vão definir nessa ata um cronograma de pagamento para dizer até quando elas vão fazer o pagamento desses dividendos. Mas elas têm um certo tempo para pagar o cotista. A sociedade anônima, ela está sujeita a uma obrigação de pagar o dividendo no mesmo exercício social em que ele foi declarado. Isso significa, Isa, que se o dividendo for declarado em ata ainda em 2025, ele precisa ser pago ao acionista em 2025.
Então a sociedade anônima ela vai ter uma quebra de caixa um pouco mais importante nesse ano se ela quiser livrar o lucro acumulado da tributação. Aqui eu abro um parênteses importante. Primeiro lugar, existe algumas sociedades limitadas que têm lá no seu contrato social uma cláusula um pouco cretina, mas padrão, que diz que vai ter uma regência supletiva, que é um juridiquês para dizer, olha, no silêncio desse contrato social se aplica a lei das sociedades anônimas. Essas sociedades limitadas, elas têm que tomar cuidado, porque a Receita Federal pode entender, olha, você botou no seu contrato social que você estava sujeito à lei das sociedades anônimas. E a lei das sociedades anônimas diz que o dividendo precisa ser declarado e pago no mesmo ano. Então, mesmo as sociedades limitadas vão ter um tema de casa de reler o contrato social, de fazer a ata estabelecendo o cronograma de pagamento, um cronograma que não pode ser alterado, e as sociedades anônimas têm um problema maior para enfrentar, que é descapitalizar a empresa em alguma medida. Tem gente já pensando em formas de o dinheiro sair e voltar via aporte de capital, via mútuo, por alguma estrutura, estão tendo criatividades aí no mercado, mas esse é um ponto de muita atenção, porque é um ponto que exige uma reação em alguma medida imediata. Isso se aplica também para o lucro formado ao longo de 2025, o que é uma distorção. Por quê? Porque em dezembro de 2025 nós não sabemos qual foi o lucro de uma empresa. A contabilidade ela só vai fechar no ano que vem. Por isso tem que ficar no pé do contador, no pé do diretor financeiro, para entender, olha, já vamos saber qual que é o lucro desse ano. Em dezembro a gente distribui o lucro desse ano, porque a gente não pode deixar para o ano que vem, a gente não pode esperar o balanço fechar no ano que vem, senão vai ser base de tributação. Claro que vão ter empresas que vão preferir assumir o custo tributário, isso é natural, acaba acontecendo, mas no mínimo consciente, em um momento como esse, a gente precisa estar. Se a gente for tomar a decisão de deixar o lucro acumular, apodrecer no balanço para distribuir no futuro, que tomemos essa decisão sabendo que isso vai significar tributar esses lucros no futuro. Então esse é um ponto de enorme atenção, foi um ponto polêmico no projeto. Ficou um pouco sem sentido o texto final, porque não tem como eu aprovar a distribuição de um lucro que eu nem sei se é lucro ainda, mas é a realidade, nós temos que lidar com ela, então o pessoal tem que prestar bastante atenção em relação a esse ponto. Perfeito. O assunto é complexo, né? Então, acho que cada caso é um caso, não tem receita de bolo necessariamente, seja olhando para o lado da pessoa jurídica ou para o lado da pessoa física. Spiller trouxe uma aula aqui sobre esse assunto super complexo. Eu queria te agradecer pela presença, por estar aqui conosco, participando daqui a pouco, inclusive, de um evento com os nossos clientes e com outros assessores. Obrigada por estar aqui conosco. E não sei se tem algum recado final aí para o público de casa. Eu vou aproveitar o gancho final da Isa aqui. Pessoal, se vocês estiverem vendo alguém vendendo receita de bolo diante desse projeto de lei 1087, tenham certeza que o bolo está estragado. Vai ser tipo o bolo, aquele que nós tivemos um caso meio esquisito aqui no verão esse ano. Mas foi uma alegria enorme estar aqui. Eu sou um ouvinte do Avelcast, aprendo muito com vocês. Estamos juntos aí nessa jornada, levando informação, levando consciência para muita gente no mercado, para fazer com que a gente consiga personalizar soluções, agregar valor para os nossos clientes e, com isso, conseguir entregar tranquilidade financeira para quem confia no nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. A gente fica por aqui. Dúvidas, o time de assessoria da Avel está à disposição junto dos nossos parceiros MBZ Advogados.